Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro do projeto Sintonia Escola e Família na Educação Infantil. Esses momentos são momentos que nos traz bastante reflexão nesse importante segmento que é a educação infantil do nosso município. Sabemos da importância que esse segmento tem na formação básica dessa criança que está aí, né, em nossa escola e que precisam do nosso olhar diferenciado. Hoje nós teremos a nossa querida palestrante, Roberta Ecleide, que vem contribuir com toda a sua bagagem educacional, todo o seu percurso, né, enquanto profissional, enquanto ser humano, para estarmos trabalhando nessa temática da diversidade, treinando o olhar para a criança comum. Nós sabemos do quão importante é pensarmos nessa fase, nessa tenra idade e principalmente nessa preparação, né, para que nós possamos ter um cidadão cada vez mais consciente das suas ações e principalmente transformador na sociedade, pensando nessa sociedade mais solidária, mais humana e na cultura, e cultivando sempre a cultura da paz. Então, nós estamos muito satisfeitos com todo o desenvolvimento do projeto e com a participação de todos. E eu convido a nossa coordenadora, Érica Trombini, para que ela possa fazer a apresentação da nossa querida convidada, Roberta Ecleide. Que possamos sair daqui hoje transformados dentro das nossas práticas e principalmente nas nossas ações. Sejam todos bem-vindos e até breve. Olá, querida equipe de educação infantil, queridas famílias, sejam todos bem-vindos ao segundo encontro do projeto Sintonia, Parceria Família e Escola na Educação Infantil. Hoje temos a alegria de receber a Roberta Ecleide, que falará conosco sobre a diversidade, treinando o olhar para a criança comum. Roberta é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia, doutora em psicologia clínica, pós-doutora em filosofia da educação, supervisora clínica e institucional nas áreas de saúde mental e assistência social, docente universitária. É também coordenadora pedagógica em especializações de educação, assistência social, infância e adolescência. É coordenadora do NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação. Autora e organizadora de vários livros, dentre eles, Tempo e Presença em Educação, Ensaios e Reflexões, da editora Apres. Querida Roberta, seja muito bem-vinda à Rede Municipal de Varginha. É com muita alegria que a recebemos e que estamos muito curiosas para ouvi-la, para falar desse desenvolvimento infantil, da inclusão nas escolas. Então, a palavra é toda sua. Olá, sou muito feliz também de estar aqui. Espero que eu possa contribuir para essa discussão, que para mim é muito cara, né? Desde minha época de graduação, trabalho com crianças e por muito tempo também atuei nas escolas, né? Então, eu tenho muito respeito pelo trabalho da escola. Eu sou partidária de uma frase clichê que é educação salva, né? E sempre deixo registrado nas minhas falas que se eu estou aqui é porque, em 1942, um mocinho franzino, de 11 anos, pobre, preto e primogênito, foi com a sua professora pedir para o meu avô para poder estudar. Ele queria fazer o exame de admissão e chegou lá, claro, meu avô não entendeu para que servia estudar, né? Afinal de contas, preto não estuda. E aí a professora tanto fez, que foi, né? E foi, e estudou, e porque ele foi aluno do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, uma escola pública, eu estou aqui, né? Então, assim, não é pouca coisa a educação. A educação é um lugar que autoriza. A primeira palavra que está, né, no autoriza é autor. Então, a educação nos dá autoria. E mais especialmente sobre a educação infantil, também é uma área que também me é muito cara, porque foi o tema do meu pós-doutorado, o discurso e a prática dos educadores infantis.
né? E eu sempre atuei em escolas de educação infantil, como coadjuvante, né? Eu costumo dizer que eu não fui psicóloga da escola, eu fui coadjuvante. A locomotiva, né, da escola é o professor, né? O educador infantil é aquele educador que faz a base. E a base a gente nunca vê, né? Eu estou aqui no meu consultório, numa casa, você está aí em algum lugar que também tem um alicerce. A gente nunca vê. Um bom alicerce a gente vê porque a casa não cai. Então, eu sou grande defensora da educação pública e mais ainda da educação infantil. Então, é desse lugar que eu vou conversar com vocês e quero que vocês ouçam se não tudo, grande parte da minha fala, a partir de alguém que faz esse trabalho com crianças, seja no atendimento de consultório, seja nas escolas, há muito tempo, né? Com certeza, vocês sabem outras coisas, né? E nós podemos somar os nossos saberes. É isso que sempre importa. E não tem na minha fala nenhuma autoria. Eu estou aqui disseminando um saber que é público, fazendo mais uma vez uma oportunidade de transmissão. Então, eu vou começar falando um pouco do desenvolvimento infantil, que é um pouco sobre o que acontece com os humanos, que é um processo de humanização. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Então, somos, na origem, deficientes instintuais, porque se a gente tivesse instinto, tudo ficaria menos complicado, todo mundo funcionaria do mesmo jeito, e não é assim. Nós somos radicalmente diferentes. Cada pessoa é um universo, cada pessoa é uma chance de muitas possibilidades. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que o processo de humanização ele é uma imposição aos humanos, por não ter esse instinto, mas também porque nós nascemos prematuros. Também por motivos lógicos, né? Para que a gente conseguisse nascer com o cérebro já totalmente desenvolvido, a gente precisava ter uma mãe que comportasse uma pessoa de 20 anos. Então, o processo de desenvolvimento do nosso cérebro, que é o carro-chefe, né, do desenvolvimento infantil, ele leva cerca de 20 anos, tá? Nesse processo, tudo precisa ser educado e ensinado. Então, nós nascemos, pensando em termos anatômicos, com uma parte do cérebro que é chamada de neocórtex, que a gente conhece como a massa branca do cérebro, né? Totalmente enrugada e preparada para absorver informações. E absorver informações da maneira mais radical possível, que é a informação sensorial. O nosso cérebro é um grande processador de informações sensoriais. Quanto mais alimentado ele é de informações, mais ele se desenvolve, mais ele se desdobra em sinapses e possibilidades, que é aquilo que vai fazer com que a gente tenha aprendizados. Então, o desenvolvimento do ser humano tem, inclusive, um nome bastante interessante, formado de 3 palavras. Ele é neuropsicomotor. Então, ele é neurológico, que é a maturação do sistema nervoso central, que leva cerca de 20 anos. Ele é psíquico, ou seja, essa recepção sensorial é processada e transformada em ideias ou representações, e ele é motor, porque ele está ligado a ações. No ser humano, nada está pronto, nada está feito, nada está resolvido até que a gente faça. Quantas ações, por exemplo, nós já fizemos até essa hora, né? Quer dizer, até o momento do fim da tarde que eu estou aqui. Quantas coisas a gente abriu o olho, levantou, sentou na cama, aliás, levantou, se espreguiçou, foi ao banheiro, fez as necessidades, escovou os dentes. Para escovar os dentes, tem que pegar a escova, abrir a pasta, colocar a pasta na escova, abrir a boca. Vejam bem, não pode ser feito só no mundo das ideias. Na primeira infância, de 0 a 3 anos, o desenvolvimento ele tem 2 pés. Ele tem um pé na maturação do sistema nervoso central e o outro pé na parte motora, né? Então, as questões motoras são primordiais, ou seja, fazer as coisas com as crianças repetidamente, para que isso faça o miolo do desenvolvimento, que é o psíquico. Então, esse psíquico, ele não está pronto, né? Eu brinco às vezes que, dadas as questões dos desenhos animados, né, começa a surgir uma ideia bastante curiosa,
de que as crianças seriam como a Dora Aventureira, né? Se fariam sem a possibilidade do manejo de um adulto, né? E viveriam no meio da selva, brincando só com o mapa e o macaco. Ou seja, isso não é humano. Humanos precisam de humanos para se humanizarem. E é esse processo ensinativo, educativo dos humanos que faz com que esse desenvolvimento se dispare e aconteça de forma cada vez maior, como se fosse uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente, tá? Essa humanização e o processo ensinativo educativo precisa de 3 grandes atores, né? Quais sejam a família, que é o grupo primário, a gente precisa dessa experiência de pertencimento que só a família dá, e a família não só dá o pertencimento, né, que a gente poderia dizer assim, tu és meu filho, és um dos nossos, como também dá à criança outros aspectos importantíssimos, desde, por exemplo, o nome próprio, né? Então, o nome é uma designação que vai nos acompanhar a vida inteira e que é dado pela família, seja nomes homenagem, seja nomes que venham marcados por tradição, nomes aleatórios, nomes que foram vistos no filme, não importa, né? Quer dizer, esse nome próprio, como diz, vai ser a sua primeira grande propriedade que a família vai te dar. Então, a família é esse grupo primário de pertencimento e nomeações, e principalmente as nomeações adjetivas, né? Quer dizer, a família diz quem nós somos desde muito cedo, né? Então, a gente ouve, às vezes, comentários, esse menino é muito feliz, esse menino é bonzinho, esse menino nasceu velho, esse menino é muito divertido, ele é irritado, ou seja, a gente adjetiva aquilo que é aquela criança chegando, né? Então, a família é esse primeiro grupo, o grupo primário. O outro ator social importante para a nossa humanização é a sociedade. Tudo aquilo que acontece fora de casa, tudo aquilo que acontece no grupo dos muitos. Então, a gente já pode pensar, a família é aquele lugar que nomeia a gente, especialmente onde a gente tem toda uma qualidade singular, particular. A sociedade é o lugar dos muitos. Na sociedade está a instituição mais importante para as crianças, no meu ponto de vista, e que falei no início da minha fala, a escola, né? Porque a escola é um lugar que suporta, com vários, criar uma comunidade. Hoje, inclusive, hoje em dia, né, se a gente for bem preciso, só há 2 lugares possíveis de comunidade para os humanos, principalmente na sociedade ocidental. O espaço da escola e o espaço do trabalho. E vejam, né, já fazendo um pequeno spoiler numa colocação que eu vou fazer mais à frente. Durante cerca de 2 anos e meio, nós ficamos sem escola e sem o trabalho na forma presencial, né? Podemos funcionar virtualmente, como estamos aqui, né? Quer dizer, essa foi uma das grandes vantagens. Talvez num outro momento teríamos que achar um espaço imenso para encontrarmos todos, e podemos fazer isso, eu aqui do meu consultório, vocês do conforto da casa ou de outro local, mas nós ainda somos analógicos, ainda precisamos do contato com o outro. Então, a sociedade é esse espaço onde a gente faz o encontro com os outros diferentes e que consegue construir em cada um de nós, e a escola e o trabalho fazem muito isso, pode não ser cada um, né? Eu até diria, no espaço social, cada um de nós pouco importa, porque no espaço social é o aprendizado de cuidarmos uns dos outros. Eu até diria que toda escola, nesse sentido, ela é sempre inclusiva, porque toda escola é lugar de aposta, né? A despeito das condições prévias que tenhamos, de dificuldades, de particularidades, a escola vai receber todos. O terceiro ator social que faz a fundação da nossa humanização é o Estado. Estado pensado como governância, né? E no Brasil a gente tem uma tendência a associar Estado
com questões político-partidárias. Não é isso. Eu estou pensando como aquilo que gere as leis, que faz, que legisla, né, que cria as leis, aquele órgão que não é uma pessoa, né? Porque o lugar de uma pessoa é família. O lugar de muitas pessoas é a sociedade. E o lugar de não pessoas é o Estado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, escola pública ela é uma face sociedade e uma face Estado, porque ela tem determinadas regras de funcionamento, tá? Então, essa dimensão desses 3 pés é que sustentam o acompanhamento de alguém durante toda a vida. Não é só no início, a gente está falando aqui de desenvolvimento infantil, mas se a gente pensar com mais cuidado, toda a nossa vida está regida por esses 3 atores sociais, né? Mas a gente vai focar aqui a criança de 0 a 5 anos, né? Então, a criança da primeira infância, 0 a 3, e uma parte da segunda infância, que vai até mais ou menos de 3 anos até 8, 9 anos, tá? Então, a gente vai ficar até os 5, que é onde está a educação infantil, ok? Então, dentro dessa lógica em que a escola é o lugar das crianças, né, e também dos adolescentes, é esse espaço que vai fazer o trabalho ensinativo, né? Ensinativo e educativo. Todo o processo, né, seja criança ou adolescente, ele envolve educação e envolve ensino. Na infância, ele é um processo dentro de casa, na família, né? E dentro das outras coisas da sociedade, exceto escola, ele é educativo e ensinativo. Quando a gente vai para a escola, ele é ensinativo e educativo. Por quê? Porque é preciso transmitir na escola uma série de conhecimentos que têm particularidades, que têm um jeito de acontecer, que, em termos de acontecimentos, de ações, tem um caminho para ser. Pego, por exemplo, a discussão do aprendizado da leitura escrita, o processo de alfabetização. Então, precisa que a criança seja exposta à leitura escrita, né? Que pode ser em casa, então a família pode ler, né, à noite, uma historinha para dormir, enfim, os pais podem ter hábito de ler, mas eles não estão nesse lugar de fazer todo o processo de como expor a criança de tal forma que ela seja convocada a participar disso, inclusive em termos motores, né? Então, a gente, às vezes, observa, né, os pais e os professores, né? Os professores lidam com isso cotidianamente na sala de aula da educação infantil, né? Que, assim, há um aprendizado da mão para escrever, mas, na verdade, o aprendizado não é da mão, é do cérebro. Quem aprende a ler e escrever é o cérebro. Então, usar as mãos na educação infantil é muito importante. Mais que usar as mãos, usar o corpo que sustenta essas mãos. Por isso que na educação infantil tem tantas atividades corporais, né? E é importante que essas atividades sejam repetidas. O desenvolvimento infantil, para que ele se assente, é como se fossem, né, N camadas, né? Como se fossem 1000 folhas. Então, você precisa de muitas vezes repassar por aqueles caminhos, até que aqueles caminhos permitam uma trilhagem, um acesso, né? Então, pensem, um bebê nasce, né? É desprovido de capacidade voluntária. O bebê nasce com reflexos arcaicos, né? Então, o bebê nasce com alguns movimentos fundamentais para a sua sobrevivência. Por exemplo, sucção. Ele precisa sugar, né? Porque dessa sucção ele vai se alimentar e isso vai permitir a ele sobrevivência, né? A área do cérebro responsável pela sucção é a mesma área do cérebro responsável por 2 outras ações importantes para a nossa humanização e para a nossa sobrevivência: a mastigação e a fala, tá? Então, vamos guardar isso no cantinho. Então, nosso bebê nasceu com alguns reflexos. Reflexo de sucção, reflexo palmar e plantar. Então, se a gente coloca alguma coisa na palma da mão da criança, ela fecha, né? A mão, tá? E é importante que a família lide com isso a partir das muitas interpretações próprias, né? E não tem problema que a família interprete isso não como reflexo, mas como ele gosta de mim.
é fundamental, porque a família é lugar de pertencimento, né? Então, quando eu estou trabalhando, avaliando uma criança, por exemplo, né, um bebê pequenininho, e que eu faço esse gesto e que ele não tem esse movimento de uma forma firme, isso me indica que tem algum problema, né? Então, eu tenho que saber disso de outro lugar. A família tem que saber que a criança gosta dele, está tudo bem, não tem problema, né? Então, é importante, né, aqui fazer uma ressalva. Esses 3 atores sociais, família, sociedade e Estado, tem formas de saber diferentes sobre a criança. Então, a criança que nasceu, né, o José naquela casa, o José esperado por aquela família, menino bonzinho, menino tranquilo, menino feliz, não é o José que vai ser recebido na escola, né? Então, na escola, ele vai ser recebido como uma criança de uma determinada faixa etária e querido dentro daquelas crianças da faixa etária por pessoas que estão acostumadas com crianças daquela faixa etária, né? E pelo Estado, desculpem, e pelo Estado, ele vai ser recebido dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, são formas diferentes de receber o mesmo José. Esse bebê vai perder esses reflexos arcaicos e vão aparecer os reflexos voluntários. Gradativamente, né, aos poucos. E esse bebê vai ser aleitado, seja no peito, né, seja com fórmula, dentro das condições dele, por um determinado período, e em seguida ele vai começar a ser alimentado gradativamente com aquilo que vai lhe permitir desenvolver a mastigação, né? E a mastigação é extremamente importante, porque a mastigação vai dar sustentação para o ato da fala. A gente, às vezes, se esquece, né, que bochecha e língua são músculos. Então, a criança precisa ativar essas áreas para que ela, mastigando bem, ela fale. Tem uma máxima, uma regra, que é quase certa, né? Por que quase certa? Porque 100% não existe, né, gente? Em termos humanos. Sempre pode haver uma exceção e toda regra tem exceção. Mas existe uma regra em que crianças que comem de tudo falam, né? Então, não raramente, crianças que têm prejuízos na fala têm problemas, às vezes, com a alimentação de tudo. Por que é importante alimentar de tudo? Eu falei lá no início que o cérebro é um processador sensorial. Então, as crianças precisam experimentar de tudo em termos de paladar, né? Experimentar de tudo em termos de olfato, em termos de tato, né? E lembremos que a boca também envolve tato, né? Visão e audição, né? Qualquer problema, intercorrência nisso, pode trazer prejuízos no processo de processamento sensorial, né? Ficou meio repetitivo aí, né? Processo e processamento, mas são questões diferentes. Processamento como um trabalho contínuo, o processo como um passo a passo, tá? Então, se eu tiver uma criança que, por algum motivo, ela seja restringida em termos de acesso sensorial, isso pode, vejam bem, olha, tudo na lógica das probabilidades, porque não existe o 100%. Isso pode acarretar dificuldades de fala, tá? E aqui já faço uma diferença entre fala e linguagem. Linguagem é a capacidade de conseguir se comunicar e de conseguir fazer se entender e entender o código linguístico. Isso acontece como entendimento, mais ou menos ali por volta de 8, 9 meses. Uma criança, por exemplo, já tem capacidade de compreender o nome próprio, mesmo se ele for composto, mesmo se ela tiver apelidos, né? Então, uma criança que se chame, por exemplo, Maria Eduarda, com cerca de 8 meses, e de novo não tem 100%, cerca de 8 meses. Por ali, mais para 9 do que para 7, a gente vai ter uma criança, a criança que entende Maria Eduarda, entende Maria, entende Eduarda, entende Duda, como referente ao nome dela, né? Então, assim, a nomeação da criança é uma das primeiras grandes conquistas de entendimento. Depois os adjetivos, depois os verbos, tá? Então, isso tudo é um processo
que vai se desdobrando e que vai acontecendo junto, lembra lá que eu falei, né, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu preciso do neuro, do aspecto relativo a toda a montagem do sistema nervoso central e do motor. Essas duas pontas formam o psíquico, né? Então, essa criança vai ser agida e vai agindo, e a gente vai observando o acompanhamento dessa maturação do sistema nervoso central, e isso vai produzindo ideias, né? E essas ideias vão produzindo capacidade de fazer essas coisas. Para isso, a criança tem que perder os reflexos arcaicos, né? A creche, né, o primeiro momento que chega o bebê, né, de 4 meses, dentro da regra governamental que a gente tem, né, do tempo de licença maternidade, de 4 a 6 meses, dependendo da instituição onde a mãe trabalha, a chegada da criança na creche é uma chegada em que a criança vai ser recebida para dar sustentação a essas primeiras experiências sensoriais para fora do ambiente familiar, né? Por isso que às vezes a gente chega na creche e observa que é mais ou menos como se fosse uma casa. Numa das escolas que eu trabalhei, o espaço do berçário era separado do resto da casa, como se os bebês ficassem realmente numa casinha deles, né? E não raramente as escolas fazem a mesma coisa, né? Nessa casa em especial que eu trabalhei, tinha uma casa mesmo separado, né? Foi uma chance no imóvel. Nem sempre isso é possível, mas se vocês visitarem, né, a creche, os bebês ficam, às vezes, no espaço mais reservado. E se é uma escola um pouco maior, a educação infantil também fica mais preservada. Por quê? Porque tem um contato face a face, pele a pele, de proximidade, que é muito importante, né? Que é esse espaço da brincadeira comandada, que olhando parece só uma brincadeira, mas que tem uma série de possibilidades de construção e é bem repetitivo, né? Então, crianças precisam repetir, né? E já faço um outro spoiler: repetição em criança não é movimento repetitivo patológico. Criança precisa repetir para aprender, né? Muitas vezes. Até aproximadamente 1 ano, a criança faz o primeiro grande desdobramento, né, do seu crescimento, chegando ao dobro do tamanho que ela nasceu. Então, pensem, quanto isso vai gastar de energia, né, de metabolismo, de funcionamento, né? E por isso que a criança, durante o dia, dorme muitas vezes e precisa de uma noite de sono também tranquila, né? Cada vez que a criança dorme e o corpo entra em estado basal, o metabolismo funciona. Então, é importante que a criança tenha o sossego do sono. O sono também é o tempo que a criança se organiza em relação a essas sensações, né? Então, no bebê, geralmente são 2 períodos de sono mais à noite, né? A criança até mais ou menos 2 anos, às vezes perde um desses períodos de sono durante o dia e fica só um, às vezes à tarde, né? E depois ela tem um período à noite, tá? Então, a alimentação, o sono e tudo aquilo que envolve a higiene do bebê, né? A evacuação, o banho, tudo isso é tema da educação infantil. Só que de uma forma que está com vistas o tempo todo para o encaminhamento dessa criança para a sociedade. Nunca esqueçamos isso, né? Quer dizer, é um outro jeito de educar. Então, os pais são educadores primários, a escola é um outro educador, né? Eu não diria secundário, porque secundário é uma palavra que tem, às vezes, um tom pejorativo, como se fosse um educador menor. Não, é um outro educador, é um educador paralelo àquilo que a família vai fazer, só que o problema aqui na escola, ou a intenção da escola, é remeter isso para um processo ensinativo, que depois da aquisição da linguagem escrita, vai levar a criança a uma infinidade de saberes, né? Então, isso é muito importante, todo esse processo, e que tem um passo a passo, né, de um projeto pedagógico, né? Que às vezes, quando a gente não está na escola, ou quando a gente não conhece o processo da escola, a gente acha, às vezes, muito pequenininho, né? Ah, eu queria que meu filho aprendesse mais. Então, mas para ele aprender, tem que assentar uma folha na outra. Lembra lá do 1000 folhas? Uma na outra,
É só depois que estiverem todas assentadas, não sei se alguém aqui trabalha com culinária, né, para poder montar o 1000 folhas, quantas vezes você amassa e reamassa a massa com manteiga? É mais ou menos isso, amassa, reamassa, reamassa, repete, repete, até que assado se desdobre, né? Então, assim, essas folhas precisam se abrir num outro tempo. Para isso, tem que estar muito bem, né, assentado, ou, usando a referência culinária, amassado. Então, esse é o lugar das crianças e o lugar da criança comum. Aí tudo vinha vindo, né? E aí a gente tem que lembrar, vinha vindo como andam as coisas humanas. Como que as coisas humanas andam? Número 1, com problemas. Número 2, com erros, né? Tudo no humano tem problema. A mídia, rede social, Instagram, Facebook, né? Às vezes tendem a criar uma ideia falsa de que existiria uma vida sem problemas. Isso não existe. Sempre há problemas. E onde tem humanos, existem conflitos, dissensões, indisposições. E, de novo, sempre. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente maneja, a gente lida, a gente busca saídas. Geralmente não há soluções, ou quando há solução, muitas vezes é a menos pior. Por que eu estou demarcando isso? Porque não existe um antes da pandemia que estava tudo bem. Pelo contrário, né? Antes da pandemia tínhamos muitos problemas, né? Com a pandemia descobrimos outros problemas. E aí, pensando especificamente crianças e escolas, com a pandemia, na hora que a pandemia começa a arrefecer, eu não diria que acabou, mas a gente pode dizer que teve um arrefecimento, né? Mas sempre me incomoda, né, a quantidade de mortos, não são mais centenas, que sejam dezenas, são vidas, são histórias, são pessoas, pais, mães, filhos, avós, avós, colegas, amigos, né? Mas a gente é inegável que arrefeceu muito, né? Quando a gente lembra da primeira onda, a gente olha, nossa, está muito menos. Então, nessa dimensão do pós-pandemia, vamos chamar assim, né? As crianças chegaram às escolas depois de 2 anos e meio. As crianças da educação infantil, muitas, nunca viram escola, né? Então, essa experiência social, do ator social, sociedade, comum, né, de ser comum, não aconteceu. E quem conhece muito de desenvolvimento e desenvolvimento comum é a escola. Porque a escola não tem uma criança de 4 anos, tem 12, tem 15, tem 17. Esse é o lugar, né? E o lugar do manejo pela professora de 12, 15, 17. Né? Então, a escola tem a variedade dos comuns, né? E a escola não tem a particularidade. Então, essa soma do particular que a gente recebe da família e o comum que a gente recebe na escola nos integram para que sejamos numa dimensão sozinhos, como somos, né? Somos sozinhos por uma série de coisas, principalmente os adultos, né? Os adultos podem fazer o que quiser da vida, desde que eles arquem com o custo daquilo que eles escolheram. E isso é sozinho, né? Mas também somos comunidade. A sociedade, a escola é o espaço de comunidade, né? E isso faz a gente pensar uma série de questões que podem ter feito alterações no desenvolvimento das crianças quando elas ficaram só com um lado da experiência, que foi o lado da família. Então, a família é o lugar do porto seguro, do pertencimento, da recepção, né? Então, numa lógica da soma desses dois atores sociais, família e sociedade, ou família e escola, aos 2 anos, uma criança tem potencial e estaria já sem fralda, sem mamadeira, sem chupeta, sem benefícios que ela usa como bebê para poder se assegurar, o paninho, o dodô, a naninha, falando com pessoas estranhas. E quando eu uso falar, eu penso na estrutura básica da linguagem, que é o não, os verbos, mesmo mal articulados, e o uso de adjetivos, né? Então, uma criança de 2 anos já é capaz de fazer isso, e ela também come de tudo, ok? Com a experiência da pandemia, faltou um pedaço, que é o pedaço
desse aprendizado que especificamente na primeira infância faz aquilo que alguns autores chamam de sociologia da primeira infância. Crianças pequenas, crianças até 3 anos, precisam da experiência de aprenderem horizontalmente, ou seja, com crianças da mesma faixa etária, e verticalmente, com vários adultos cuidadores. Né? Então, essa é uma experiência muito importante para as crianças pequenas, porque abre o leque dos modelos de possibilidades dele conseguir se identificar e lá na outra ponta, no final da infância, ali por volta de 10, 11, 12 anos, constituir pela primeira vez um esboço de identidade. Né? Depois, o segundo esboço de identidade vai surgir em torno de 18 e 20 anos. Ou seja, o processo de ser si mesmo é uma construção bem longa, que precisa de modelos. E hoje, socialmente, a gente tem poucos espaços para vários modelos, seja desses modelos de pessoas da sua faixa etária, né? Então, hoje não existe mais a rua. Né? Então, onde que essa criança vai brincar, que ela vai conseguir se relacionar com gente da faixa etária dela, ou de preferência, como era brincar na rua, né? Pessoas de várias idades. Fora da escola, a não ser que ele tenha muitos parentes, ou tenha a chance de morar num bairro ou numa cidade bem pequena, né? Senão, não tem esse espaço, não tem essa possibilidade. As crianças estão na escola. Tá? E às vezes por longos períodos, muitas crianças ficam na escola 40 horas por semana, né? Então, essa experiência de ter outros adultos cuidadores, muitas vezes a própria família não tem. Às vezes tem só a mãe e a avó, a mãe e o pai, ou a mãe e o tio, né? A mãe e o irmão mais velho, né? Mais raramente tem, às vezes, só o pai, né? Assim, sei lá, já encontramos aqui situações de crianças que a mãe faleceu de Covid, né? Ficou com o pai e a avó, né? Então, a variedade dos adultos é pequena, né? E por que essa variedade é importante? Lembra lá que eu falei que o cérebro é um processador sensorial, né? Quer dizer, o encontro com o outro humano, faz uma entrada sensorial muito complexa, porque a gente vê a pessoa, a gente sente o cheiro, principalmente as crianças pequenas, elas sentem o nosso cheiro, o olfato é muito importante na criança pequena, né? Ela beija, ela lambe, ela morde, né? Tem um contato de boca, ela ouve, né? Ela ouve palavras, ela ouve designações para ela se comporta em relação a como ela é chamada, ou seja, o encontro com pessoas também é um encontro sensorial. Essa variedade de encontro com as pessoas, ela também tem aspectos interessantes e positivos, né? Mas, claro, lembro, isso não é sem os outros aspectos dos encontros humanos, conflitos, dissensões, indisposições, né? Então, a criança pequena, quando vai para a escola, vamos pensar uma criança um pouco mais velha, né? Que não chegou ali na licença maternidade da mãe, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, vai viver a experiência de bater, ser batido, morder, ser mordido. O primeiro encontro que ela vai ter com aquele que é semelhante a ela, que ela não viu, né? E que ela não consegue falar ainda, por exemplo, e ela vai tentar conquistar aquilo que ela quer, o brinquedo, a atenção, com as armas que ela tem, usando o corpo. Então, a educação infantil também é um lugar muito importante desse trabalho com o corpo, né? Então, na via do encontro, na confluência dessas experiências variadas, uma criança de 3 anos já está falando dentro da língua dela, né? No caso aqui a língua portuguesa, ela já está falando praticamente tudo em termos comunicacionais, mesmo que ela fale uma coisa ou outra. Algumas falhas são esperadas, por exemplo, né? O uso do prato, né? Do trato, então fala plato, isso vai se corrigir lá por volta dos 5 anos, né? Quando tem mais maturação para isso. Para que a nossa criança fale, eu comentei lá, ela está comendo de tudo e ela não está sugando mais, né? Porque a área que suga, mastiga e fala é a mesma. Então, não pode ter mais sucção, né? Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, não está mamando mais, não está mais usando chupeta, né? Para que ela possa ter mais espaço no cérebro para desenvolver mastigação e fala, tá? Ela pode até conseguir falar algumas coisas,
mas ela vai ter prejuízos nessa constituição maior, tá? Então, tudo isso, o apoio da escola para as famílias, ele é importante, ele é interessante, né? Tem um outro aspecto, né, fundamental, que, por exemplo, retirada da fralda, né? Então, a retirada da fralda de uma criança com a escola, em que a escola faz, no mínimo, 20 horas desse trabalho, de levar a criança ao banheiro com os seus pares, ou seja, a criança aprende também por imitação em determinado horário, dá ênfase nisso, né? E do fato de que o educador, embora ele esteja envolvido afetivamente com a sala, né? É importante que ele não esteja efetivamente envolvido com cada um, a despeito do outro, que é diferente da família, né? Da família, a gente está envolvido com cada um, né? E às vezes não está com o outro da outra família, porque interessa os nossos. A escola, os nossos são muitos. Então, o processo de retirada de fralda junto com a escola, ele é bastante rico, interessante e menos difícil, porque tem um tempo para tirar a fralda, aproximadamente 40 dias, né? Porque a criança tem que entender, número 1, que a mensagem da fralda vai ser abandonada. Qual é a mensagem da fralda descartável? Solta. Qual é a mensagem da cueca, da calcinha? Prende. Né? E prende e vai ao banheiro, porque não é só prender. É preciso prender e ir ao banheiro depois. Né? Então, sair da fralda implica em sair totalmente da fralda. Né? Assim como as outras marcas que eu falei lá, né, chupeta, mamadeira, se você vai tirar a chupeta, mamadeira de uma criança e fralda, tirou, está tirado. Não volta. Por quê? Porque você está sempre com vistas a criança crescer e se desenvolver, né? Então, aquela forma de funcionar, ela não é mais importante. Agora a gente vai passar para a próxima, né? E aí a próxima vai ter seus próprios desafios. E esse desafio com a escola, ele tem outras possibilidades, né? E, somando-se a isso, então nossa criança está ali com 2 anos e meio, 3 anos, já está falando, já está andando. Há um detalhe importante, que eu esqueci de falar. No final do primeiro ano, a criança vai andar ou falar. Crianças, gente, não andam e falam, né? Por isso que eu citei a Dora Aventureira, né? Que brotou do nada e faz tudo sozinha. Isso não é verdade. Criança ou anda ou fala. A maioria das crianças anda primeiro, né? E depois fala. E o trabalho de fala, ela tem que adquirir a linguagem. Ela tem que fazer um trabalho de aquisição da linguagem, né? E que leva cerca de 2 anos. A criança que anda tende a demorar um pouquinho para falar. Por quê? Porque ela já está se movendo para as coisas. E não raramente a criança que anda, a gente fala por ela bastante. A gente é muito tradutor e intérprete da criança. Mas raramente a gente vai ter crianças que falam primeiro e andam depois, tá? Mas junto não acontece. Então, é preciso tomar um certo cuidado com isso e não exigir das crianças o que elas não têm condições. Por quê? Porque o processo todo de fazer as próprias ações que o adulto fazia para ela, ela vai conquistando aos poucos. A construção das representações que vão sustentar as ações, ela vem devagar, né? Por isso, repetição. Por isso, a importância da criança se organizar em relação a isso, né? E mais importante que tudo, para que todo esse fio se desenrole, vamos lembrar aquilo que nos faz humanos. A gente fala, a gente conversa, né? A gente faz previsibilidade para as crianças. Hoje nós vamos lá na casa da vovó, vovó vai fazer um bolo para gente que ela fazia quando eu era criança, né? Você fala isso de manhã para a criança. No meio do dia você fala, ó, não vai esquecer. Hoje, depois da aula, mamãe vai buscar você na escola, nós vamos lá na vovó. Você chega na porta da escola, não esquece que a gente vai na vovó, hein? Dependendo da criança, ela já vai contar para os amigos, né? Que hoje ela vai na casa da vovó. Até o momento que ela vai na casa da vovó. Nossa, e se não der certo? Né? Então, quando a gente for buscar a criança, não deu certo, a vovó teve que ir no médico, hoje a gente não vai na vovó. Mas ela falou que amanhã vai dar certo da gente ir. Tudo é falado com a criança. Tudo é nomeado com a criança, né? E tudo é nomeado para ela, para que ela possa futuramente adquirir a palavra. Mas eu vou falar com a criança, ela vai entender. Gente, a gente é feito para isso,
Somos humanos. Humanos entendem. Se os animais domésticos entendem, por que os humanos não entenderiam? Os bebês entendem muita coisa, né? E os bebês não só entendem, como vão lá na outra ponta serem capazes de vir a falar. Então, eles entendem, eles podem não compreender. O processo de compreensão exige linguagem. Então, isso a gente vai assistir numa criança de 5 anos. Mas eles entendem. Como tal, como humanos, nós vamos tratá-los como capazes de conversar com a gente. E isso na família comum, nossa, acontece bastante, né? Bom, a pandemia, voltando a essa questão, trouxe muitos problemas, desde o adoecimento, morte de muitas pessoas, até o confinamento, né? E aí o espaço da casa, ainda que porto seguro, ainda que esses espaços de nomeação primária, ele tem alguns aspectos complexos em relação à sociedade e à escola. O primeiro deles, o ambiente da casa, um ambiente controlado. Ou seja, você já sabe mais ou menos onde é que a criança está e você mapeia o que ela pode fazer. Tirando uma coisa ou outra, fechando uma porta, fechando a janela, né? Então, você fecha os ambientes mais perigosos ou fica com ela a maior parte do tempo. Bom, isso tem duas consequências. Primeiro, não há desafio. E segundo, não há erro. O problema é que os humanos só aprendem com erro. Né? Em casa, a gente não deixa errar. Então, quando a criança se aproxima da janela, você fala, desce daí. Né? Você pode cair. Então, você pode cair, não necessariamente vai cair. Né? Mas você já coloca aí e já tira a criança de lá. Outra coisa dentro da casa, né, que tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a questão de falar, é que a casa tende a ser um ambiente silencioso. Então, você não vai cantar todos os dias a música da lavação de louça. Não sei como é que vocês viveram esse início da questão da pandemia, né? Mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos com uma diferença de 7 anos. Então, quando a pandemia começou, um estava com 20 e o outro estava com 13. E aí, no início, para, vamos dizer assim, matar o tempo, né, do que a gente estava fazendo ali confinados, né? Então, a gente jogava jogo de tabuleiro, a gente montou quebra-cabeça. Isso não durou 1 ano, gente, né? Quer dizer, então, a gente vai fazer isso o tempo todo, né? Então, fizemos isso por um período. Se fosse uma escola, a escola teria um projeto sobre o quebra-cabeça, que teria início, meio e fim, e, por exemplo, temas transversais nisso. O estudo da geografia, o estudo da matemática, o estudo da física, enfim, né? Pensando já crianças mais velhas. A escola da educação infantil, né, no nível de educação infantil, por exemplo, canta música para ir dormir, canta música para o lanche, para guardar os brinquedos, para ir embora, para a roda de conversa inicial, todo dia. Ela repete isso todo dia, né? Então, essa narrativa ou essa narração não tem em casa. E essa narrativa ou essa narração, né, pensando numa ação de narrativa, repetitiva, ela é boa para a criança, né? Ela organiza a criança. E as crianças, gente, principalmente na primeira infância, e mais ou menos até 6 anos, elas não têm segurança interna. Elas não se asseguram. Por exemplo, a gente adulto, quando tem um problema, né? E isso, assim, não são todas as pessoas que são assim, mas na maioria das vezes, os adultos se resolvem com aquilo que aconteceu, pensando sobre aquilo, sei lá, buscando ajuda divina, né, conversando com amigos, tentando mirabolar soluções, né? Quer dizer, você pensa isso sozinho e, às vezes, mesmo que você converse com outras pessoas, você vai
elaborando a sua própria resposta. A criança não tem isso. Isso é algo que vai acontecer muito depois. Então, a nossa presença e a nossa segurança, e principalmente o nosso tempo, são fundamentais. Quando a gente discute educação infantil, nós discutimos sempre tempo e presença. E esse tempo e presença, eles têm que ter quantidade e principalmente qualidade, né? Mas não é sem quantidade. O tempo que a criança pode se fiar na qualidade é no fim da infância. Mas no início é preciso presença real, física, né? Do estamos juntos, realmente todos os dias, né? Então, essa experiência de estar com os outros, seja na família, seja na escola, dentro do ator sociedade, não pode estar mediada por nada além do que os humanos. Não raramente, né, eu tenho visto crianças com alterações de desenvolvimento que são muito, vou aqui inventar uma palavra, teladas. Muito celular, muito tablet, muito notebook, muita TV, né? E a TV não educa, a TV não ensina, né? Então, não é verdade que exista programa infantil pedagógico. Isso não existe. A não ser, no limite, alguma coisa específica que você queira mostrar numa TV ou numa exposição telada, que você, humano, vai mediar. O que educa é gente, né? Então, gente precisa estar presente. Gente precisa estar presente com tempo, né? Então, há uma questão aí muito interessante, né, que eu vejo, eu desenvolvi isso, inclusive, no meu pós-doutorado, né, que depois virou o livro Tempo, Presença e Educação, o estar com a criança na família, né, vamos voltar lá no José, peço desculpas aqui a alguma criança que se chame José, né, estar com o José em família é gostar do José, né, é amar o José. Então, assim, o José está tomado ali como objeto direto do meu verbo. Na escola, onde a gente também encontra educadores, mas como eu disse, em paralelo, né? O educador infantil, ele pode até gostar do José, mas ele não vai se fiar por isso, porque o que o faz estar ali na educação infantil não é gostar das crianças, mas é ou gostar de educar crianças, ou mais profundamente, né, gostar de aprender no educar das crianças. O que media a relação do educador infantil com a criança é o verbo. Isso é muito importante, por quê? Porque tudo que a gente gosta, a gente desgosta. Nossos maiores ódios não raramente estão no lugar dos maiores amores, né? Então, muitas vezes, se a gente se fia, né, no trabalho da escola com o gostar, isso tende a gerar problemas, né? Então, é muito importante, e eu vejo isso num trabalho contínuo das escolas, e por isso esse projeto, né, de discutir isso, de falarmos disso, para que cada vez mais, né, o educar e o aprender crianças seja a baliza do trabalho dos educadores infantis, mas eu também diria também dos pais, né? Eu sei que uma criança dá trabalho, eu sei disso, né? Eu tenho filhos, e não é porque cresce que fica menos difícil, né? Ou menos trabalhoso, é que muda o tipo de trabalho. Que trabalho é esse? Um trabalho de contínua orientação e supervisão, porque é isso que faz essa continuidade, esse lugar de confiança e de segurança, né? Então, pensando em tudo isso que passamos com a pandemia, que nos tirou tanto, né, e que nos deixou isolados, nossas crianças e adolescentes sem escolas, e já chego ao final da minha fala, né, a parte final, não é hora de diagnósticos. Não é hora de colocarmos rótulos daquilo que não conhecemos. Se a educação salva e a educação autoriza, né, há um trabalho de autoria a ser para aqueles que nunca foram para a escola iniciados, para aqueles que foram para a escola, mas que não deu tempo de se situar em relação à escola. Estou pensando aqui as crianças que entraram em janeiro de 2020, em março já estavam em casa, né? Vamos dar o tempo ao tempo.
Que tempo? Esse tempo da presença, esse tempo da construção e a aposta infindável de quem educa, seja em casa, seja na família, de que é mais um humano e, como tal, ele vai adquirir todas as marcas necessárias desenvolvidas ao longo de tantos séculos, através do aprendizado, da transmissão oral, do aprendizado acadêmico, para ser aquele que vai levar o nosso legado, que vai levar a humanidade para mais 1 milímetro, né, com mais uma possibilidade. Eu sei que todo esse processo, né, tudo aquilo que eu falei, claro que eu fiz aqui uma fala bastante panorâmica, né, que tudo isso não é fácil, com certeza, é difícil, mas difíceis são todas as coisas. Na verdade, né, a vida não é filme, né, dizia a banda. Então, se não é um filme, se ela é real, ela é tecida de cotidiano, né, e tecida de estarmos uns com os outros, apesar de todas as nossas dificuldades, né. Por outro lado, fazer juntos faz com que fique menos difícil. E é isso que nós fizemos aqui, é isso que as escolas fazem junto com as famílias, cuidando das crianças, é isso que fazemos em sociedade, né? E é a partir desse lugar do estamos juntos, né, que afirmo que podemos construir uma nova sociedade, né? E se estamos dispostos, já começou. Muito obrigada, eu espero ter contribuído para a reflexão de vocês e, quem sabe, em outra oportunidade eu vou estar aqui. Roberta, que encanto ouvi-la. Nós corroboramos muito com a sua fala, nós acreditamos no potencial de nossas crianças, na competência técnica das nossas equipes, das nossas escolas e também da parceria das famílias da rede municipal. Então, nosso agradecimento, nosso carinhoso abraço a você que veio contribuir com essas reflexões primordiais à educação das nossas crianças. Com certeza, nós teremos outros momentos com você, porque a sua fala encanta, esclarece e enobrece o nosso trabalho. Então, fica o nosso abraço carinhoso e com um gostinho de quero mais, porque é muito bom aprender com você. Obrigada. E a vocês, queridas famílias, vamos aproveitar esse momento de parceria com as nossas escolas, com as equipes gestoras, com os educadores, com os professores, que muito juntos nós temos a aprender e a ensinar, e caminharmos de mãos dadas para o desenvolvimento infantil dos nossos pequenos. Então, muito obrigada por mais este momento juntos, e teremos mais um outro encontro no mês de outubro. Então, tenham todos uma boa noite.